No vídeo de hoje a gente selecionou as principais ações do quadro Analisando Dividendos, as empresas mais bem ranqueadas, e vamos analisar elas de novo sob a ótica do Status Alpha. Quem não conhece o Status Alpha é uma ferramenta que tem lá dentro do Status Invest, em parceria com a Bridgewise, uma empresa de inteligência artificial em análise. A Bridgewise é uma empresa de análise de investimentos que usa a inteligência artificial para entregar análise para os clientes. A gente acredita que existe um gap entre o conhecimento dos profissionais do mercado e o cliente final. E a gente quer fechar isso com tecnologia. E nós vamos pegar essas empresas e analisar elas através da perspectiva do Status Alpha. Mas antes de começar, eu tenho uma pergunta para você e eu quero que você bote nos comentários a resposta. Você investiria em recomendações baseadas em inteligência artificial? Bota aqui nos comentários que eu quero saber. Isso é muito importante porque uma ação não tem que ser analisada somente baseada nos investimentos passados. É interessante você também analisar ela sobre outras óticas e é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Para isso eu convidei aqui o Thiago Guedes. Tudo bom, Thiago? A principal diferença entre um analista ser humano e a inteligência artificial é que ela não tem vieses emocionais. Então ela usa dados e não vai ser impactada, não vai ter nenhum conflito de interesses e nem de emoção. O segundo é que um analista ser humano ele vai demorar mais ou menos 8 horas para fazer uma boa análise de ação em média. E a inteligência artificial consegue fazer isso em segundos. Então essas são uma parte das diferenças que a gente pode ter entre o humano e a inteligência artificial. Thiago, antes da gente começar, é legal a gente falar um pouquinho dos resultados, do backtest que vocês já tiveram com a ferramenta que vocês fizeram. Fala um pouquinho do histórico da Bridgewise, dos resultados que vocês têm. A gente procurou fazer um histórico ali olhando o longo prazo, de 2005 até hoje. De 2005 até hoje, a gente tem um resultado ali no S&P 500, fica praticamente 5 vezes o que deu o S&P 500. E na Nasdaq 100 também, a gente comparando, a gente também conseguiu entregar um resultado ali de aproximadamente 500% também. O que é interessante nisso? Esse resultado vem 20 anos, quase 20 anos ali. Não foi o resultado que a gente conseguiu ter um rendimento muito acima do mercado de uma hora para outra. Que a gente acredita que se você fizer ter um rendimento muito acima ali do benchmark de uma hora para outra, você pode estar fazendo algo errado, você pode ter uma análise ali, uma distorção. Então a gente busca aquele alfa, um pouco de alfa ali todo ano, algo bem consistente, aí no longo prazo acaba dando um resultado realmente fantástico. Legal, então vamos analisar as empresas. Eu selecionei aqui as 5 empresas mais bem posicionadas no quadro Analisando Dividendos, que são BB Seguridade, Itaúsa, CEMIG, ENGIE e a Vale. Vamos lá, Thiago, vamos analisar cada uma delas. O que a máquina está falando da BB Seguridade? Bom, olhando ali, começando com a BB Seguridade, a gente tem aqui que ela é uma recomendação acima da média. Então a gente pega ali 252 fatores, olha para esse histórico que a gente tem desde que essa ação começou a negociar. A gente vê estatisticamente, o sistema vê estatisticamente como que isso impactou o preço da ação nesse período dentro do setor dela e do market cap dela. Então ela compara também ali setorialmente essa empresa. Setorialmente a gente acredita que ela está acima da média. Então a gente dá uma pontuação aqui em balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa. O DRE a gente entende aqui que está 61 de 100, não é uma nota muito boa, mas fluxo de caixa e balanço patrimonial muito bom, o que dá uma classificação 78 de 100 acima da média. Ela publicou esse resultado 6 de maio e desde então ela variou ali negativo 5,8%. Mas a gente acha que os fundamentos são fortes, ela está entre as 30% melhores empresas aqui desse setor. Tem alguns dados aqui, pontos fortes, último preço do período sobre o valor contábil, giro de ativos, e ponto fraco a gente colocou aqui como o ROI e o passivo total. Beleza, e passando aqui desses pontos fortes e fracos, a gente pode ir direto para o resumo dos fundamentos, onde a gente aprofunda um pouco mais aqui, com a pontuação aqui em comparação com os pares. Então a gente vê ali que a gente tem o Grupo Nascimento ali com uma pontuação 86, a Caixa Seguridade está com a mesma pontuação da BB Seguridades. A gente tem alguns dados legais ali de resultados financeiros nos primeiros trimestres, receita, lucro líquido e um aumento ali no lucro por ação de 11,6% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Então isso aqui é uma parte que a gente consegue fazer aqui uma pontuação aqui de avaliação final de DRE e fluxo de caixa. Como a gente vê, só a DRE aqui que a gente considera que não está tão boa utilizando a nossa inteligência artificial. Legal, então a BB Seguridade está bem pontuada. Está bem pontuada, é uma boa compra segundo a inteligência artificial aqui.
sem levar em consideração nenhum viés, né? Usando a tecnologia para olhar. Legal. Eu que tenho vieses, como todo ser humano, também concordo que é uma excelente empresa para se investir no longo prazo. Vamos para a próxima aqui, ó. Itaúsa. Itaúsa. Abrindo Itaúsa aqui, no resumo, a gente está achando que ela está num momento estável, tá? Ela tem uma pontuação ali de 74 de 100. Ponto forte dela, na nossa análise, é o fluxo de caixa, 83 de 100. O DRE também está ali numa pontuação bom, 78. O balanço patrimonial, que está um pouco baixo ali, 78 de 100. Então, a gente, embora a empresa tenha demonstrado ali um desempenho forte de variação líquida de caixa, ela historicamente não houve forte relação entre os resultados nessas métricas em comparação com o setor. Ponto forte dela, giros de ativos, passivos total, gastos líquidos de capital a gente vê como um ponto fraco e último preço do período, valor contábil fraco. Vendo o comparativo aqui dos pontos de fundamentos aqui, a gente vê que ela está com uma pontuação ali de 74 de 100, o Banco do Brasil está com uma pontuação um pouco melhor ali, 77 de 100, e os pares em média 71. Então ela está estável, está na média ali mais ou menos do setor pela nossa análise. Legal, são duas empresas que eu gosto, tanto o Banco do Brasil como a Itaúsa, em linha aí com o nosso pensamento na Suno também. São as duas empresas que a gente tem preferido faz tempo do setor. Vamos para a próxima? CEMIG, ali setor de energia elétrica, um setor bem interessante. A gente considera ela estável também no momento. Um balanço patrimonial muito, muito bom aqui pela nossa análise, 86 é uma pontuação boa. O fluxo de caixa razoável, 69 de 100, e a DRE que está puxando um pouco para baixo aqui na nossa pontuação, 54 de 100. Então, o que a gente considera é que os resultados mais recentes da companhia estavam no mesmo nível de outras empresas do setor de serviços públicos. Embora tenha demonstrado um desempenho relativamente forte em a variação líquida aqui de caixa, ela historicamente também não houve uma relação tão forte aqui nesses setores. Passivo total é o ponto positivo dela aqui. Caixa equivalente de caixa também bem positivo. E negativo aqui, giros de ativos e ROI. Mas vamos comparar ali também com as empresas aqui que a gente tem aqui em resumo dos fundamentos. A gente olhando aqui a classificação, a gente tem como acima da média a Energisa, um pouco acima, 75 de 100. E a Rede Energia também está aqui na mesma pontuação mais ou menos da CEMIG. Então, estável, uma análise interessante, mas a gente acha que pode ter algumas pontuações melhores se a gente procurar aqui usando a inteligência artificial. No setor de energia, a gente também prefere outras empresas, até algumas que não estão aí, e a leitura é parecida com a nossa. Existem alternativas melhores no setor. Vamos lá. Engie. A Engie é uma que a gente gosta. Curiosamente, está como abaixo da média para nós. Aqui a gente vê que desde a publicação a variação foi positiva de 4,2, né? Então a gente está um pouco na contramão aqui. A gente considera o balanço patrimonial, o DRE e o fluxo de caixa estão uma pontuação 60, que não é uma pontuação muito boa. A gente acha que ela está entre as 30% piores aqui em serviços públicos, basicamente aqui por causa da despesa líquida de capital e variação líquida de caixa, que teve um desempenho inferior em relação aos pares, tá? Então essa aqui acabou sendo uma variação um pouco contrária aqui do que a gente tem olhado, apesar de pagar um dividendo muito bom, a gente considera aqui que tem alguns dados não tão positivos aqui. A gente vê aqui que ela até teve um aumento de lucro por ação bem legal, mas nos principais fatores aqui considerados pela inteligência artificial, tem alguma coisa que não está batendo ali com o histórico do que faz essa ação subir no setor. Uhum. Legal, essa é uma ação que a gente gosta e de certa forma tem tido um bom desempenho, tá na máxima aí na bolsa. Estamos indo na contramão nesse caso. Você pode ter recomendações diferentes quando você compara analistas. E entre a inteligência artificial e uma análise como a da Suno, isso também pode acontecer. O que a gente viu, por exemplo, na Engie, é porque a inteligência artificial ela olha mais de 252 fatores. Então, dividendo é um fator, a variação líquida de caixa é outro fator. A gente pode ter preço sobre valor patrimonial é outro fator. O que aconteceu? Desses 252 fatores que a gente acompanhou, ela considerou dois muito importantes, que era a variação líquida de caixa e a despesa líquida de capital. E esses dois dados não vieram bom na última análise.
na última divulgação de resultado. Isso fez com que a inteligência artificial entregasse uma recomendação abaixo da média. Muitas vezes ela considera vários fatores que a gente não está acompanhando e às vezes a gente acaba dando um peso que não é muito comum pelos analistas comuns do mercado. Aqui no caso da Suno a gente tem uma visão um pouco diferente, a gente gosta, recomenda e por enquanto a recomendação tem ido bem, porque a ação está na máxima, diferente de outras empresas do setor. Vamos lá, vamos para a última, Vale. O que a inteligência está falando de Vale? É uma ação que todo mundo busca, uma ação interessante. Tem aqui um market cap, a gente pode ver aqui 261 bilhões, bem expressivo. E a variação desde a publicação do resultado dela foi de 14,8% positivo, um momento bem legal aí para minério, né? Então, balanço patrimonial 71 de 100, DRE 66 de 100 e fluxo de caixa 69 de 100. A gente está com ela no momento estável, é uma recomendação tranquila, a gente entende que ela está dentro da média do setor de minério, ali, de materiais. Ela relatou um desempenho forte em variação líquida de caixa. Um ponto aqui que a gente tem aqui, que a gente coloca que não está tão bom, despesas líquidas de capital foi mais fraco em comparação ali com o mercado. Ponto forte aqui, o último preço do período sobre valor contábil e caixa equivalência de caixa muito legal. Gasto de capital líquido, como a gente falou, e passivo total não tão positivos. Comparando aqui com os pares do setor, se a gente colocar aqui, a gente vê que a gente colocou aqui até a CSN com uma pontuação um pouco acima ali. O resto está tudo bastante estável, mas um momento interessante, né? Acho que é uma ação que a gente tem que olhar muito também para commodity, né? Uma empresa que é muito competitiva, uma empresa que está fazendo alocação de capital, na minha visão, muito correta, saindo de negócios non-core, vendendo participação nesses negócios que não são tão rentáveis e distribuindo dividendo e fazendo programa de recompras. Eu gosto muito de Vale, mas eu acredito que é para o investidor de longo prazo. No curto prazo, ela oscila aí com humor em relação à China, minério de ferro, mas para quem pode segurar, eu gosto bastante dessa empresa. Então a gente vê que tem discordâncias, tem concordâncias, mas eu que uso lá no dia a dia, eu vejo que eu concordo mais do que discordo. Então eu gosto da ferramenta, uso bastante. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Beijo grande.